O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E elas, de fato, são a causa de não sermos consumidos. Amém. Vamos orar mais um pouquinho e pedir ao Senhor que Ele nos conduza e nos ajude nesse tempo aqui. Senhor, nos aproximamos junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, Senhor. Temos que reconhecer que debaixo dos céus, em todo o tempo, precisamos da sua graça, Senhor. Por isso, Senhor, mediante o seu sangue e olhando para o teu Filho, nós ousamos entrar no Santo dos Santos. Não por nós, mas por esse sangue maravilhoso que foi derramado em nosso favor, Senhor. Que é tão poderoso que é capaz de livrar nossa consciência das nossas culpas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pedimos que o Senhor nos ajude aqui nesse tempo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa me guardar das minhas pretensões e também, Senhor, de quem está ouvindo, de qualquer outra pretensão. Que o Senhor tire os nossos olhos dos homens e nos ajude a ver o Senhor. E isso é o que precisamos, Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós. No precioso nome do teu Filho, que pedimos que o Senhor nos ajude, nos encoraje, nos fortaleça e seja poderosamente com o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com os irmãos Tito, capítulo 3. Tito, Filemão, Hebreus, então um pouquinho antes do livro de Hebreus. No capítulo 3, versículo 4, diz assim: Quando, porém, estou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e em seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas principalmente enfatizar aquilo que estamos falando da obra do Espírito Santo, que o Senhor mesmo nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa função, esse encargo, essa responsabilidade de regenerar o pecador que estava perdido e foi achado, foi iluminado. Mas não somente isso, o Espírito Santo ele regenera o espírito que está morto em seus delitos e pecados. E trabalha de tal maneira nessa regeneração que deixa a consciência dessa pessoa que crê limpa, purificada, pura, boa e capaz dessa consciência ser imergida no Espírito Santo, de maneira que aquela vida que foi regenerada, agora ela está debaixo do governo do Espírito Santo e o Espírito Santo pode conduzir aquela pessoa de maneira que ela possa ser governada pelo Rei que está dentro de nós, de maneira que ela possa ser a habitação de Deus no Espírito. E dessa habitação do Espírito, o Senhor vai tomar toda a nossa alma e no final, como diz a palavra, a redenção do nosso corpo. Mas é um trabalho que começa no interior. Mas a Bíblia também fala aqui para nós que é um lavar regenerador e renovador. Para regenerar, a pessoa precisa crer. O Espírito Santo não faz isso sozinho. Mas para renovar a mente de uma pessoa, nós também precisamos cooperar com o Espírito Santo. E duas coisas que são essenciais no nosso interior: uma consciência imergida no Espírito Santo e uma mente que possa estar disponível para que o Senhor possa encher tanto do Logos, da Palavra de Deus, encher de louvores, encher de tudo aquilo que pode levar a nossa consciência, podemos assim dizer, esse equilíbrio, essa doação, essa transição, o tempo todo, consciência e mente, estarem governadas pelo Espírito Santo.
Então nós passamos, irmãos, por algumas coisas durante essas semanas, e só lembrar rapidamente, quando o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas, nos regenera, ele nos purifica na nossa consciência, ele limpa a nossa consciência, ele torna a nossa consciência boa, ele torna a nossa consciência pura, e ela torna também nossa consciência imergida no Espírito Santo, se nós permitirmos. Mas se negligenciarmos a consciência e a nossa mente diante do Senhor, vai acontecer um processo inverso até levar a uma cauterização da nossa consciência. A consciência ela pode se tornar fraca, como diz lá 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, e se tornando fraca, a consciência vem a se contaminar com todo tipo de impureza, de imoralidade, de tantas coisas que podem ser mencionadas. Então ela se torna fraca, ela se contamina, mas ao ser contaminada ela pode se tornar corrompida, como uma peneira que você coloca a água e não retém nada, assim a consciência também com relação aos assuntos que chegam até nós. Nós negociamos com a nossa consciência, não percebemos que o Espírito Santo de alguma maneira faz isso aqui, ó. Alguns acordaram? Então o Espírito Santo de alguma maneira arbitra, e a Bíblia fala claramente que a paz de Cristo seja o quê? O árbitro em nossos corações. O Espírito Santo vai atuar principalmente na nossa consciência, e da nossa consciência vai depender a nossa comunhão com Deus, e da nossa consciência vai depender a nossa intuição no Espírito, discernimento no Espírito, esclarecimento no Espírito, palavra de conhecimento no Espírito, vida no Espírito. Tudo vai depender de uma consciência que esteja sujeita ao Espírito Santo. Mas dessa consciência corrompida, nós podemos chegar a uma consciência cauterizada, que é você pegar um ferro e chegar sobre aquele lugar que é sensível, e aí você pega com um ferro em brasa, e você toca aquele lugar, e aí fica cauterizada. E nós temos um outro problema também, que isso está relacionado com a vida do corpo, a vida da igreja, é que nós podemos, de alguma maneira, vou continuar desse ponto aqui, permitimos que quem não deveria governar a nossa vida, governe a nossa vida, que são os nossos irmãos. Nosso relacionamento, vínculo, sempre é de amor, nunca é um relacionamento de governar no sentido de ser déspota da vida das pessoas, porque o Senhor não permite nem que os presbíteros façam isso, que os presbíteros sejam dominadores do rebanho. Mas por outro lado, para que nós possamos viver uma vida plena no Espírito, essa consciência, irmãos, ela precisa estar numa condição que o Senhor possa nos conduzir. E a gente vai ver algumas coisas aqui a partir desse momento. Continuando aquilo que o Senhor tem dado, penso eu. Vamos para Colossenses. Capítulo 2. Depois você pode ler do verso 11 até o verso 19, mas vamos pegar aqui do verso 18, que diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, ou seja, cheio de vanglória e sem motivo, na sua mente carnal, e não retendo ou não ligado à cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E ele continua: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aí ele abre os 2 pontos e continua. E aí vai: não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria,
como o culto de si mesmo, falsa humildade, o rigor ascético, e essa palavra é bem interessante no grego, rigor, a palavra principalmente ascético. Essa palavra grega, ela significa mais ou menos o seguinte: aquilo que projeta uma sombra como distinta da sombra em si mesmo ou da sombra real. Por exemplo, se você colocar um holofote, vamos dizer, em cima daquela cadeira, de maneira que no ângulo que aquele holofote esteja jorrando a sua imagem, a cadeira vai projetar a imagem de quê? De si mesmo. Não vai projetar outra imagem. Mas se você projeta o holofote em cima da cadeira, em determinado ângulo, e a sombra, em vez de dar uma cadeira, dá uma mesa, tem alguma coisa errada? Tem. Assim também é o rigor ascético. Dá uma sombra errada da pessoa. A pessoa diz assim, seja santo, mas ele mesmo não é santo. Esse é o rigor ascético. Não assista televisão, mas ele assiste televisão. Não gaste seu tempo com internet, vendo coisas que você não deveria ver. Isso é para os outros, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Esse é o rigor ascético. Você projeta uma sombra sobre os outros, que parece que é uma sombra verdadeira, mas não é verdadeira. É uma outra sombra de alguma coisa que traz engano. E ele continua. Falsa humildade, rigor ascético, todavia, não tem poder nenhum contra as paixões da carne. Então, nós precisamos ter cuidado, como diz o apóstolo Paulo aqui, ninguém se faça, árbitro contra você, e principalmente esse árbitro vai ser contra a sua consciência. Sabe por quê? Porque o dano que esse tipo de atitude pode trazer, pode levar anos para você perceber que você está debaixo de uma tirania, de um domínio. E Paulo vai dizer assim, principalmente lá em 2 Coríntios capítulo 11, tolerais quem vos escraviza, tolerais quem vos esbofeteia, de boa mente tolerais. Você não percebe, mas você está debaixo de um controle humano. Deus não nos criou, Deus não nos tornou templos do Espírito Santo para sermos governados por homens. Deus nos tornou templos do Espírito Santo para sermos governados pelo Espírito que foi doado a nós. Ele é o Senhor, o Espírito, e precisamos sujeitar a nossa vida de bom grado a Ele. Mas vamos ver algumas coisas para chegarmos justamente a árbitro dos outros e árbitro do Senhor dentro de nós. Quando nós chegamos em Colossenses capítulo 3, o verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? Onde? Assentado aonde? Pensai no quê? E não nas que são? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em quem? Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida não está oculta juntamente com Décio. Sua vida não é Décio. Sua vida não é Luciano. Sua vida não é Cláudia. Nossa vida é o quê? Cristo. Cristo é a nossa vida. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em quem? Em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Aí vai começar o trabalho do Espírito Santo. Deus fez isso na vida de Paulo e Deus precisa fazer isso em nossas vidas. Ele diz, Cristo é a minha vida. Se Cristo é a minha vida, ele diz assim, verso 5, até chegarmos ao verso 15, que fala de Cristo como o árbitro em nossos corações. Mas antes de Cristo ser o árbitro em nossos corações, que muitas vezes é assim, o irmão está falando, ninguém tem que governar a minha vida, então não vou ouvir ninguém, não vou me sujeitar a ninguém, não quero saber de ninguém. Mas não é assim. No próprio texto que nós lemos, no versículo 18, anterior 2,18, diz assim, não se faça árbitro contra vós outros, mas no versículo 19 diz assim, não retendo ou não ligado à cabeça, de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus.
Então temos que ter um equilíbrio naquilo que estamos falando, para que os irmãos não possam dizer que o irmão falou que não temos que nos sujeitar a ninguém, não. Mas como podemos viver à luz dessa consciência pura, purificada, boa, imergida no Espírito Santo? Aqui Paulo vai dizer: fazei, pois, morrer, voltamos para Colossenses capítulo 3, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então nós podemos fazer morrer a nossa velha natureza terrena? Podemos, porque o Senhor não nos pede nada que nós não possamos fazer. Então no Espírito nós temos a provisão da obra da cruz, tanto do sangue do Cordeiro, como também temos a provisão da obra de Cristo na cruz, e nós crucificados com Ele, e nós também ressuscitados com Ele. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele fala de prostituição, que é a palavra porneia, todo tipo de imoralidade que pode ser produzida ou feita pelo corpo. Impureza, motivos impuros, paixão lascívia, entendeu? Paixão que arde na nossa carne, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, aí ele abre os 2 pontos novamente: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você vai se despir do velho homem, não é isso? Se você vai se despir, nós vamos nos despir do velho homem, mas precisamos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ainda acrescenta o Espírito Santo por meio de Paulo: suportando uns aos outros em amor, perdoando mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, que Paulo está falando pelo Espírito aqui, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, o amálgama ou cimento da perfeição. Verso 15, agora Paulo vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Só lembrando que coração é consciência, mente, emoção e vontade. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E ele continua: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí vem: não, eu tenho o Espírito Santo, e se eu tenho o Espírito Santo, ele me governa, eu não preciso de mais ninguém. Cuidado, muito cuidado, porque o Senhor nos colocou aonde? No corpo de Cristo. E fomos o quê? Fomos juntados e vinculados uns aos outros de maneira extraordinária. Mas num outro tempo, se o Senhor permitir, a gente fala sobre juntas e ligamentos. Mas a junta e ligamento é isso que está aí, irmãos, em você, está em mim. Então, para o seu antebraço ser ligado ao seu braço, tem juntas, bem aqui, e tem os ligamentos. Se rompe as juntas e se rompe o ligamento, o que é que vai acontecer? O braço fica desconjuntado. Ele não serve, sempre vai estar doendo, não vai servir para aquilo que Deus deseja fazer. Então, a consciência, irmãos, que nós precisamos ter é uma consciência que toca a nós como membros do corpo de Cristo, mas toca a nós também como membros que precisam cooperar uns com os outros, com vínculos, juntas e ligamentos. Mas para que possamos produzir uma vida santa diante do Senhor, nós precisamos estar sujeitos, ligados ao Senhor, de maneira que haja um governo do Espírito Santo em nossas vidas e não sejamos governados, irmãos, por nós, pelo que pensamos,
pelo que sentimos e pelo que queremos, mas sejamos governados pela pessoa do Senhor. Mas isso juntos. Imagine aqui todos os irmãos, todos nós, pelo menos esse punhado pequeno de irmãos aqui, já pensou todo mundo cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, uma mente pura, purificada, e como diz Tito lá, diz assim, todas as coisas são puros aos puros. Mas isso não quer dizer que sejamos ingênuos, mas precisamos o quê? Preservar essa consciência que o Senhor tem nos dado, por meio de abstenção das coisas da carne, despojamento da coisa da carne, mas por outro lado, revestimento das coisas do Espírito Santo e da palavra de Deus. E aí, quando isso acontece, e no versículo 16 assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, agora podemos instruir uns aos outros, não é dominação, é instrução. Instruir uns aos outros. Aí chega uma irmã nova convertida, ou um irmão novo convertido. Aí você não vai sair correndo assim, irmão, irmã, essa roupa é inadequada para você vir para a reunião. Você vai no espírito de instrução. Porque Paulo também lembra a nós, lá no livro de Gálatas, vós que sois espirituais, aí derruba um monte de gente. E eu não me considero, nem me coloco nesse grupo. Mas diz assim, vós que sois espirituais, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, tratar em que espírito? Para que não seja o quê? Então a irmã chega com a roupa inadequada, nova irmã. E você vai lá e você se torna a consciência da irmã. O que é que você tem que fazer? Instruir, levar a irmã a palavra de Deus. Irmã, venha cá, com todo cuidado, com todo amor. E aqui tem uma palavra especial, que a gente vai ver um pouco depois, que é ser amável. E você instrui aquela pessoa, como diz aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que você fizer, então você aborda o irmão ou a irmã, pode ser um irmão também, ele vem com a calça leg para a reunião, ele estava acostumado a ser marombeiro lá fora, entendeu? Ele gostava de exibir o corpo, então ele vem com a camisa regata, aparecendo o que não deve aparecer, e com a calça arrochada também, que não deve fazê-lo. E com a blusa cá em cima, quase que no umbigo. Não precisa de instrução? Não precisa de aconselhamento? Mas e que em espírito? Irmão, isso é tão tremendo, que se a gente faz dessa maneira, daqui a pouco, passa-se um ano, aquilo que você combateu é aquilo que você vai viver. É espiritual. É verdadeiro. Porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos o quê? Julgados. Então, essa consciência aqui, seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, irmãos. Ao mesmo tempo, não podemos ser governados pelos irmãos, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter o governo da nossa consciência e da nossa mente debaixo do Espírito Santo. E precisamos, irmãos, ter irmãos. Isso é tremendamente importante. Ter irmãos e irmãs que possam ser juntas e ligamentos, de tal maneira que você se torna tão próximo daquela pessoa como o antebraço e o braço é próximo do outro. Já viu? Tá unido, não está? Não tem juntas e ligamentos aqui? Então tem algumas pessoas que você se torna tão próximos que você precisa ajudar aquela pessoa naquilo que ela está fazendo e ser ajudado também. Esse é o trabalho, juntas e ligamentos, irmãos, é um trabalho, sabe de quê? De irmãos que se tornam amigos, de irmãs que têm amigas, de irmãos que podem abrir o coração. E aqui façam algo, coloco algo para os irmãos, não abra o seu coração para qualquer um. Não abra o seu coração, irmão, para um irmão ou irmã linguaruda.
porque isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Mas o que precisamos fazer é ter vínculos, irmãos que sejam tão próximos de nós que nós possamos confiar. Sabe o que é que passa daqui para cá? Sangue. E sangue tem a ver, sabe com o quê? Com vida. A vida circula no corpo sem nenhuma interrupção, irmãos. Mas não fica somente aqui. Tem antebraço, tem braço, mas você tem mão. Tem carpo, metacarpo e tantos carpos que tem. Cada ossinho desse aqui tem um nome específico. Claudete, recentemente, o Senhor permitiu que ela passasse a faca no dedo, né? Ela vai, a misericórdia do Senhor, nossa irmã precisou fazer uma cirurgia. Mas para corrigir o quê? Músculo, ligamento e tendão. Irmão, isso precisa estar no corpo, mas pela vida, não por imposição. Precisamos nos sujeitar uns aos outros, e os irmãos do presbitério se sujeitam uns aos outros? Precisa. E um irmão que é mais novo pode chamar um irmão presbítero: irmão, isso que você falou aqui não está muito bem esclarecido, ou não está aqui na palavra. O irmão poderia esclarecer? Ô irmão, você errou quando falou isso aqui. O irmão, tem algum problema? O presbítero é maior do que os outros irmãos? Não é. É apenas função. Se nós agirmos dessa maneira, irmão, quanta vida vai ser liberada para uns para os outros? Quanto, irmãos, quanto nesses dias nós precisamos de juntas e ligamentos, de irmãos que você possa abrir o coração e confiar de que essa pessoa não vai abrir para ninguém, e possa lhe ajudar. E se não puder lhe ajudar, irmão, vamos para quem possa nos ajudar. Compreende, irmãos? Então, Paulo está dizendo aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se o Espírito Santo apita, pare. Se o Espírito Santo diz siga, siga. Se o Espírito Santo traz na sinaleira da sua consciência o laranja, atenção. Quantas vezes o Espírito Santo diz assim: não vá por esse caminho, e a gente vai. Aí quando chega lá na ponta, o Senhor acende uma luz vermelha, e a gente ultrapassa, aí vem a carreta e passa por cima. Então, irmãos, isso aí, seja a paz de Cristo abre em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, e você acrescenta, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. Filipenses, um pouco antes, que é um texto também bastante conhecido. Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: seja a vossa, tem traduções, acho que tem irmãos com uma tradução aí chamada, a palavra moderação aqui é trocada, amabilidade, não é isso? Então, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos pular. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, se o Espírito Santo, como estamos lendo lá no livro de Colossenses, fala assim: seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Mas se esse arbítrio, podemos assim dizer, do Espírito Santo é obedecido, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E finalmente Paulo diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Entra a mente para cooperar com o Espírito Santo, para que a nossa consciência seja uma consciência em todo o tempo, irmãos, pura, boa,
E como disse Paulo para Timóteo, alguns, negligenciando uma boa consciência, vieram a fazer o quê? A naufragar na fé. Então a nossa consciência tem uma importância grande dentro de cada um de nós. Mas se nós não dermos importância a esse assunto da nossa consciência e do convívio com os irmãos, nesse espírito e vínculo de amor, nós podemos ter uma consciência, irmãos, cauterizada. E tendo a consciência cauterizada, respondendo uma pergunta de uma irmã, ela disse: irmão, se a consciência de um irmão se tornar cauterizada, tem jeito para a consciência dele? É uma pergunta importante, muito importante. Meu pensamento, os irmãos podem discordar disso tranquilamente, dizer assim: irmão, não concordo com o irmão, não tem problema nenhum, nenhum mesmo. O Espírito Santo tem o poder de regenerar o espírito caído e morto? Tem? O que é mais difícil? Levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? O que é mais difícil para Deus? O que é impossível para nós é possível para Deus. Por isso uma pessoa ela se desvia, vai lá para o mundo, se chafurda num monte de coisas, mas como filho pródigo, caindo em si, vou voltar para a casa de quem? Do meu pai. E quando chega lá na presença do pai, o pai está pronto para poder receber o filho. Amém? Então eu creio, irmãos, que a consciência ela pode ser regenerada no momento que uma pessoa crê, mas a consciência também pode ser, irmão, experimentar algo milagroso da parte do Senhor. Mas temos advertências na palavra de Deus com relação a esse assunto de uma consciência cauterizada. E eu gostaria de pegar esses 10 minutinhos para poder falar rapidamente desse assunto, para que nós possamos meditar nessas coisas diante do Senhor. Porque eu não posso simplesmente colocar o amor sem justiça e a justiça sem amor. Então eles se casaram, se beijaram na cruz. Deus nos amou de forma plena na pessoa do seu Filho, mas Deus julgou de forma plena a pessoa do seu Filho por causa de mim e de você. Amém? Então vamos para o livro de Hebreus. E nós lemos esses textos aqui, vou passar rapidamente, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 13. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A importância do sangue do Senhor Jesus Cristo é tremenda, 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 que pode pegar a consciência maculada, destruída, morta, e pode purificar essa consciência de toda obra morta para servirmos ao Deus vivo. E capítulo 10, verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos dessa maneira, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de quê? De má consciência, ou mais próximo do original seria de uma consciência culpada, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Amém? A situação, irmãos, do povo aqui, essa carta é escrita pelo escritor de Hebreus, alguns dizem que é Lucas, outros dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, ou até um outro irmão, mas
o Espírito Santo fez com que ela chegasse às nossas mãos. A situação dos irmãos aqui no livro de Hebreus, nesse tempo, é tão terrível, tão difícil, que eles precisavam novamente passar pelos rudimentos, como está lá no capítulo 6. Eles precisavam lembrar das coisas que eles fizeram anteriormente, pelo Espírito, pela vida. E chegou um determinado momento, quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, a gente fala claramente assim, não, esse aqui é o capítulo da fé, e de fato é. Mas olha o que em capítulo 11 de Hebreus, verso 6, está dizendo aqui para nós. De fato, Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmão, a condição é tão terrível nesse momento que o Espírito Santo está usando aqui o escritor para lembrar de coisas que são essenciais, fundamentais na vida cristã, mas está dizendo para ele, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por outro lado ele está dizendo para esses irmãos, não está falando para incrédulo, está falando para os irmãos, está dizendo para ele o seguinte, ó, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Irmão, você está falando para um outro irmão, Deus existe. A condição é difícil, irmãos, a condição é de apostasia. Mas o Espírito Santo está encorajando os irmãos aqui, no livro de Hebreus, aí está dizendo assim, olha por quantas situações o meu povo passar, e por todas elas, pela fé, eles venceram. Então é necessário, irmãos, que nós novamente possamos ir até o Senhor. Possamos ir novamente até o Senhor. E como diz aqui, voltamos lá para o texto do capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você não tem que chegar até o Senhor e dizer assim, ah, Senhor, eu vou entrar aqui, viu? Aí você diz, oxe, vai entrar aqui? Você tem ousadia e intrepidez para entrar aqui. Porque o Senhor rasgou o véu, irmão, o Senhor descortinou o Santo dos Santos. Então nós podemos entrar no Santo dos Santos assim, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a sua casa, aproximemos com sincero coração, plena certeza de fé. Quando você pede perdão, irmãos, pelos seus pecados, você não tem que duvidar, você não tem que dar atenção para o seu sentimento, nem para a sua razão, nem para a sua vontade. Você tem que dar o foco e dizer, Senhor, é a tua palavra? É, se é a tua palavra, então recebo. Porque o Senhor diz claramente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não mente. E precisamos tomar essa palavra pelo quê? Pela fé. Temos que dizer para a consciência, ó consciência, se tu está meio assim, está fraca, está meio atrapalhada, mas nós precisamos olhar pela fé para o grande sumo sacerdote. Esse grande sumo sacerdote, irmãos, ele se compadece de nós e se compadece das nossas fraquezas. Ele tem muito interesse em nossas vidas. Então, chega um determinado momento que podemos negociar e ter a nossa consciência cauterizada. E tem dois textos que eu vou ler rapidamente, porque o tempo não dá, mas é importante que nós possamos lê-los. Hebreus capítulo 6, que está falando a esses irmãos nessa condição, e pode ser qualquer um de nós. Vou atropelar um pouco aqui o contexto e entrar propriamente no capítulo 4, versículo 4, Hebreus 6, 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, iluminação é o trabalho do Espírito Santo, e provaram o dom celestial, ou seja, receberam o presente de Deus, receberam o Espírito Santo, e se tornaram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo se amalgamou ao nosso espírito, nós estamos nele e ele está em nós. E provaram a boa palavra, a palavra aqui no grego é rema, e provaram a boa palavra rema de Deus, e provaram dos poderes do mundo vindouro. Um dos poderes do mundo vindouro, sabe o que é?
apenas citar um. Diz assim, quando nós estivermos lá diante do Senhor naquele dia glorioso, o Espírito Santo faz questão de relatar de todas as tribos, povos, línguas e nações. O Senhor diz lá que estará uma multidão incontável, milhões de milhões, estarão ali diante do Cordeiro, mas o Espírito Santo faz questão de registrar toda a tribo, língua, povo, nação, etnia. Cada um vai estar, aí você vai dizer assim, vai chegar lá, vamos ter uma linguagem celestial. Não, irmão, vamos poder ouvir um ao outro na sua língua e vamos compreender na nossa mente e falarmos na nossa língua e ele vai compreender. Sabe o que é isso? Dom de língua. Dom de língua é um dos poderes do mundo vindouro. O Senhor trouxe dessas coisas para nós, de maneira que no livro de Atos, capítulo 2, eles ouviram o quê? Falar das grandezas de Deus, cada um na sua língua o quê? Natal. Compreende? E aí, verso 5, e provaram a boa palavra de Deus, o rema e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, então ele vai comparar aqui a terra, nós, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos e é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos de forma contundente. Essa é uma palavra contundente, essa é uma palavra que precisa atravessar a nossa alma. Por quê? Porque se nós provamos, irmão, dos poderes, se nós provamos, fomos iluminados, como o trabalho do Espírito Santo com relação à dracma perdida, dentro da casa, o que é que o Espírito Santo fez? Na figura daquela mulher, falando da sensibilidade da mulher, o Espírito Santo é sensível, iluminou e varreu e achou o quê? A dracma. Aí você diz assim, poxa, se ela tivesse achado um tesouro, então se alegrou de tal maneira e chamou o quê? Os vizinhos, aquelas pessoas ali, vamos nos alegrar. Por quê? Porque achei a dracma perdida, irmão. Dracma não tem muito valor, não. Mas o Espírito Santo está falando, a dracma é eu e você. Nós não temos muito valor. Mas o Espírito Santo ilumina e varre e diz assim, tem grande valor. Tem grande valor, irmãos. Nós temos um grande valor para o Senhor. E aí o que é que acontece? Nós aqui, iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra rema, não apenas a palavra logos, experimentaram o poder de Deus na palavra logos de Deus. Ele diz, é impossível que as pessoas sejam renovadas para arrependimento. Ou seja, é impossível, por exemplo, caminhamos 30 anos, aí estamos nessa condição, caímos, apostatamos, agora vamos voltar para o início da nossa fé e começar tudo de novo. Não. Impossível. Impossível renovar essa pessoa para um arrependimento de uma pessoa incrédula. E o Senhor está falando aqui, irmãos, se nós negligenciarmos, isso aqui está falando de consciência, de vida de que experimentamos com o Senhor. Se negligenciarmos, nós seremos como uma planta, nós seremos como uma terra que produz só cardos e abrolho. Nós só furamos os irmãos, nós só trazemos prejuízo para os irmãos. O chá que tiramos da nossa vida para dar de tempero ou dar para ajudar os irmãos só traz prejuízo, irmão. Aí o Senhor diz, perto está da maldição, não é que vai ser amaldiçoado, perto está da maldição. E Paulo fala em outras palavras isso em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala lá sobre a questão de fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha,
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Não receberá salvação, vida eterna, receberá galardão, porque quando o fundamento está dentro de nós, já temos vida eterna. A salvação ela não pode ser perdida. Verso 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Como diz aqui o escritor de Hebreus, perto está de ser o quê? Queimada. Irmãos, é sério. Negociar com a nossa consciência, nós podemos naufragar na fé. E na linguagem que é usada por Paulo, em 2 textos, ele fala, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Na linguagem de Hebreus, nós podemos ultrajar o Espírito da graça. E a outra vez, na linguagem de Paulo, nós podemos ter a nossa consciência cauterizada de maneira que o Espírito Santo pode ser apagado dentro de nós. O que significa o Espírito Santo ser apagado? Significa que o Espírito Santo não vai agir mais na nossa intuição. Vamos espernear para ter comunhão e nós não teremos discernimento. Nós seremos mortos-vivos, ou na verdade, vivos-mortos. Porque o morto-vivo é o que está aí na incredulidade. Mas nós seremos vivos com a vida de morto. E tudo isso, irmãos, tem a ver com uma boa consciência para com Deus. Não negociemos. E o escritor de Hebreus, ele diz, só para terminar, irmão, vou comer só um tempinho, mas 3 minutinhos só para ler esse texto aqui. E o Senhor me perdoe. Verso 10 do livro de Hebreus diz assim, na continuação daquele verso 19, chega um determinado momento, verso 26, que o escritor de Hebreus diz assim, porque alguns associam, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia de Cristo Jesus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, não é somente o pecado de deixar de congregar. Porque aí você diz assim, poxa, o Senhor está sendo rigoroso demais, olha o que se segue. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. É possível que um Filho de Deus possa calcar os pés do Filho de Deus na sua vida e na sua experiência. Calcar, irmãos, é pressionar, esmagar, ser ríspido, desprezar o próprio Senhor. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e novamente ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, não fique pensando que somente o Senhor vai julgar o povo lá fora, os incrédulos. Pedro vai dizer claramente para nós que o juízo de Deus começa por onde? Pela sua casa, a qual casa são o quê? Somos nós. Verso 31 diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Não foi assim no dia que cremos? Ou você creu, oh, glória a Deus, maravilha, aí saímos por aí, pregamos o Evangelho, mas quanta oposição, irmão, quanto sofrimento para chegarmos até aqui, mas glória a Deus por isso. Verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos
patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança. Ainda que você não sinta, irmãos, persevere. Ainda que esteja tudo contrário, persevere. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a aquisição ou salvação da alma. Não é salvação do espírito aqui, não. Não é salvação que está falando eterna, é salvação da alma, aquisição da alma. Então, irmãos, nós precisamos dessa maneira. Se tem uma palavra de encorajamento por dias que estamos vivendo, para a nossa consciência e para o nosso coração, no sentido geral, perseverança. Ainda que tudo diga o contrário, persevere, irmão. Entendeu? Sustente esse testemunho da vida do Senhor dentro do seu espírito. Se você guardar a sua consciência, irmãos, e essa consciência for guardada até o fim, naquele dia você receberá galardão da parte do Senhor. Porque muitas das coisas que temos, irmãos, muitas vezes nós vemos serviços exteriores que os outros veem. Temos motivos impuros até em fazer esse serviço para os outros verem. Mas Deus está interessado aqui, ó. Se o seu coração está correto, irmão, naquilo que você faz, se você faz com a consciência pura, se você faz isso para o Senhor, você não faz isso para ser visto, naquele dia vai ter galardão. Então nós precisamos fazer o quê? Sermos daqueles que encorajam uns aos outros. Está difícil, irmão? Persevere. Está com dificuldade para andar, caiu, tropeçou, está mancando, persevere. Ah, caiu, o baço quebrou, persevere. Fez a cirurgia, Claudete? Persevere, irmão. Nós precisamos perseverar até o fim. Se perseverarmos até o fim, nós teremos a aquisição, que é a palavra grega que tem aqui, não é conservação da alma, não, é a aquisição da alma. Nossa alma vai ser o quê? Dada a nós. Agora nós precisamos dar nossa alma para Ele, mas naquele dia o Senhor vai dar a nossa alma para nós. Ele vai dizer assim: faça o que vocês quiserem fazer, mas só que a gente vai estar com a vida cheia do Espírito Santo. O que é que a nossa alma vai fazer? Se alegrar e se regozijar nele. É isso, irmãos, é isso. Amém. Senhor, nós te damos graças pelo seu Espírito e pela sua palavra. Que o Senhor possa remover todo empecilho da nossa consciência e da nossa mente, principalmente diante do Senhor, e nos ajudar a nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do que é novo em Cristo Jesus. Por nós mesmos nós não temos tal condição, Senhor, mas tomamos isso pela fé. Nós não somos do que retrocedem, nós falamos isso pela fé no Filho de Deus. Nós somos daqueles que perseveram. Senhor, com a Tua ajuda chegaremos até o fim. Que o Senhor dê graça abundante sobre cada irmão e cada irmã aqui, sobre mim mesmo, sobre a minha família, sobre todos os meus irmãos. Senhor, nos ajude, para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Não esqueça.